Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é um dos conceitos da física mais importantes e que também é um dos responsáveis pelo universo ser tão ativo e com tantos fenômenos interessantes acontecendo? Ou melhor, qual foi o conceito físico que possibilitou não só a criação do universo, como toda a evolução dele até hoje? Alguns de vocês devem ter pensado em entropia, o que eu vou considerar como uma resposta válida. Então, se você respondeu entropia, parabéns, você acertou. Mas se você pensou em energia, você acabou de ganhar um momento de felicidade por ter acertado a base do universo. Energia está em todo lugar. Onde você olhar, você vai encontrar energia, e eu digo qualquer lugar mesmo. A tela do seu computador ou do seu celular nesse exato momento está se transformando energia química em energia eletromagnética. O seu corpo é um processo extremamente complicado de transformar energia química em energia física, elétrica e entre outros tipos de energia. É só lembrar daquele famoso meme que fez sucesso no início dos anos 2010, o que faz 3 séculos atrás, que a mitocôndria é a fonte de energia do corpo humano. E se você olhar para o céu, ali tem uma infinidade de possíveis processos energéticos. A própria gravidade é uma possibilidade com energia potencial gravitacional. Se nós formos para a escala astronômica, nós podemos ficar um vídeo inteiro falando sobre todos os processos energéticos que ocorrem em estrelas, em galáxias, em planetas. E só para não perder o costume do buraco negro todo dia, vocês sabiam que a maior fonte de energia conhecida no universo é devido a buracos negros supermassivos se alimentando no centro de galáxias? Mas até mesmo no nosso dia a dia, a energia é algo extremamente importante, já que é o que nos possibilita acender a luz de casa, carregar o computador, carregar o celular, abastecer o carro e várias outras funções. Inclusive, a história da humanidade está muito relacionada com o desenvolvimento de diferentes tipos de utilização e extração de energia. E realmente a humanidade conseguiu extrair energia de lugares que antes não eram nem possíveis de imaginar. E quando você pensa nisso, provavelmente a queima de combustíveis fósseis é uma das formas de transformação de energia que vem na cabeça. Só que além dela, nós também temos energia gerada por usinas hidrelétricas que utilizam a força da água para transformar energia e levar até as nossas casas. Ou então usinas eólicas que utilizam vento, ou até usinas solares que utilizam energia que vem do sol para conseguir alimentar as nossas casas. Ou até mesmo a forma mais polêmica de transformação de energia, que é em usinas nucleares, que se aproveitam de átomos para obter energia. Mas todas essas que eu citei têm um lado negativo. Queimar combustíveis fósseis é uma das razões da poluição que afeta o ambiente, trazendo impactos negativos como mudanças climáticas. Criar hidroelétricas só seria útil em países com muitos rios e a capacidade de armazenar esse tanto de água, como é o caso do Brasil. Mas isso significaria afetar o ambiente ao redor dos rios, o que poderia trazer impactos negativos. E traz. Energia eólica é a mesma história, e a energia solar depende de regiões com alta incidência solar. Não importa qual forma de energia você olhe, você sempre vai encontrar um problema que precisa ser contornado e que pode afetar desde o ambiente até a possibilidade de você ficar meses sem energia. Talvez um dos sonhos da humanidade seria obter uma forma de energia limpa, ou seja, que não deixasse resíduos que nós precisássemos descartar e que fosse eficiente para conseguir distribuirmos ela para países inteiros. Então, onde seria possível obter esse tipo de energia tão limpa e eficiente? A resposta está ali no céu, literalmente batendo na nossa cara. Você acabou de dizer que energia solar tem um problema associado, como assim a resposta é o Sol? Bom, a resposta não é exatamente o Sol, e sim o que está acontecendo dentro dele. Mas antes disso, eu preciso falar de uma oportunidade especial que o Cambly fez, especialmente para você que assiste o Ciência Todo Dia. Eu adoro praticar inglês no Cambly porque eu posso conversar sobre os meus interesses. Eu posso procurar tutores que gostem de física e espaço, ou então falar de história e política. A melhor parte é que você aprende rindo, porque conversar sobre as coisas interessantes sempre deixa a gente com um brilho nos olhos. É tipo eu gravando vídeos pro canal. E agora, vocês querem uma novidade do Cambly para fazer vocês sorrirem também? Chegou a Black Friday totalmente fora de época do Cambly, com desconto de 60% em todos os planos anuais. Se vocês usarem o meu código, ou clicarem no link que vai estar aqui na descrição, vocês ganham uma aula experimental grátis e mensalidades a partir de R$ 74. Só não deixem para depois porque isso é por tempo limitado, só vai até o dia 13 de abril. Agora de volta ao vídeo. O núcleo do Sol é uma região extremamente densa e quente, chegando a mais de 10 milhões de graus Celsius, o que é um verão agradável no Rio de Janeiro. O núcleo do Sol é tão quente que nós temos plasma, que é um fluido onde os átomos já se tornaram íons porque eles perderam seus elétrons. E o que acontece é que então esses núcleos positivos se chocam com outros núcleos positivos, e você já deve ter visto na escola que duas coisas com carga positiva se repelem. Mas lá é tão quente que todas as partículas estão em uma velocidade absurdamente rápida. Rápidas o suficiente para vencerem essa força de repulsão e uma se fundir com a outra em um processo de fusão. E quando elas se fundem, gera energia que um dia
chegar até nós em forma de luz. E adivinha? Uma forma de energia limpa e eficiente. Não é exatamente isso que nós queremos? Energia limpa e eficiente? Pronto, o Sol já nos deu a resposta que nós queríamos e agora é só copiar, certo? É aí que a coisa fica um pouco complicada. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o problema da fusão nuclear e por que é tão difícil de fazer isso na Terra. Uma forma de conseguir imitar o processo de fusão nuclear é através de um objeto em formato de donut chamado tokamak. O tokamak possui dentro de si um vácuo e ele é cercado por bobinas magnéticas que criam campos magnéticos. Quando nós criamos um plasma dentro do tokamak, os campos magnéticos conseguem controlar ele, que, detalhe, tem temperaturas próximas do núcleo do Sol, justamente para que ocorra a fusão nuclear. Acontece que esse plasma é extremamente instável e controlá-lo não é algo tão fácil assim. Ainda mais dependendo de controlar cada bobina e correntes elétricas milhares de vezes por segundo. E se nós quisermos um processo de fusão nuclear que seja comercialmente viável, nós dependemos de algo que consiga controlar esse plasma e não causar um estrago no tokamak, que atualmente custa milhões de dólares. Você já deve imaginar que isso não é algo que um ser humano seja capaz de fazer, nada contra seres humanos, porque ficar ajustando a bobina para o lugar certo e a corrente elétrica certa milhares de vezes por segundo é uma tarefa insanamente difícil. E agora, uma outra pergunta para vocês. Qual tecnologia existe hoje que consegue superar humanos quando o assunto é tomar muitas decisões muito rapidamente? Sim, elas. Inteligências artificiais. A DeepMind, que hoje é a maior empresa de inteligência artificial do mundo, propôs a ideia de utilizar uma inteligência artificial para controlar essas bobinas, e dessa forma conseguir controlar o plasma de forma mais eficaz. Mas o que eu quero que vocês entendam é que controlar o plasma é, de fato, controlar o próprio processo de fusão nuclear. Então, em outras palavras, eles propuseram uma inteligência artificial que consegue controlar a fusão nuclear. A ideia é relativamente simples. Nós vamos injetar dados na inteligência artificial. E esses dados podem ser as posições das bobinas, voltagens, correntes elétricas ou os formatos que o plasma passa a ter. A ideia é que, com isso, ela consiga controlar o plasma sozinha. Mas acontece que todo esse processo é extremamente difícil de ser mantido estável. Então, é de se esperar que nós não tenhamos tantos dados assim para que a inteligência artificial aprenda de forma correta. E é aí que entram simulações capazes de imitar toda a dinâmica dentro do tokamak, desde as bobinas e campos magnéticos até o formato que o plasma possui lá dentro. Com esses dados seria possível treinar a inteligência artificial e depois testar ela no tokamak real com um experimento real. Eles utilizaram uma técnica de inteligência artificial chamada aprendizado por reforço. E se você estiver pensando que já ouviu esse nome antes, provavelmente você já ouviu. O aprendizado por reforço foi a técnica utilizada no AlphaGo. Lembra daquela inteligência artificial que fez história depois de vencer o campeão humano no Go? E também foi a técnica responsável pelo AlphaFold, que resolveu o problema de mais de 50 anos de como prever um enrolamento de proteínas. É bem comum ver o aprendizado por reforço ser utilizado para ensinar inteligências artificiais a andar, montar blocos e até resolver um cubo mágico. E aqui eu acho válido dar um resumo do que seria o aprendizado por reforço e por que nós estamos cada vez mais resolvendo problemas científicos usando essa técnica. Assim como tudo em aprendizado de máquina, as técnicas se baseiam na forma como humanos aprendem. Afinal, se nós estamos querendo imitar uma inteligência humana, faz bastante sentido se basear no aprendizado humano. Desde que nós nascemos, nós observamos e interagimos o mundo basicamente numa relação de tentativa e erro. Se você vê um bebê no início dos seus primeiros passos, você consegue perceber que ele se desequilibra, cai, levanta e segue novamente. E ele faz isso enquanto ele interage com o mundo e desvia de obstáculos que possam estar na frente dele, como brinquedos, móveis da casa, ou sei lá, um cachorro, um gato. O bebê faz isso várias e várias vezes até ele aprender a ter equilíbrio e começar a andar. E esse mesmo processo é o que nós fazemos para aprender a falar. Muito do que nós aprendemos vem da observação e interação com os nossos familiares e amigos. Um exemplo é até mesmo o jogo online que você acabou de baixar, só que nunca jogou. Você vai aprendendo a jogar conforme interage com o ambiente e testa ações. Isso então seria uma forma de aprender enquanto interage com um ambiente, seja o mundo real ou um ambiente virtual. O aprendizado por reforço é uma forma de fazer uma inteligência artificial aprender usando com base essa nossa forma de interação com o ambiente. A ideia é mais ou menos a seguinte: nós definimos um objetivo para essa inteligência artificial, que pode ser andar de um lado para o outro numa sala,
ganhar num jogo de xadrez, ou uma coisa mais fácil, tipo resolver um problema de biologia de mais de 50 anos. Mas também podemos dar condições e regras que ela tem que seguir. No jogo de xadrez, por exemplo, seriam as posições das peças e as regras do jogo. Mas é importante ressaltar que em alguns casos, nem essas informações são passadas, só o objetivo final. A inteligência artificial então vai interagir com um ambiente, que em geral é um ambiente simulado virtualmente, como uma espécie de jogo, e ela vai tentar realizar esse objetivo. Se ela for bem sucedida, ela recebe uma recompensa. Por exemplo, ela ganha mais pontos nesse jogo virtual que ela está jogando. E se ela fracassa, ela recebe uma punição. E aí ela perde esses pontos. A cada tentativa ela tenta maximizar os pontos que ela ganha. Ou seja, se ela está ganhando pontos, significa que ela está acertando. Então ali é o caminho que ela tem que seguir. E ela faz essa tentativa e erro diversas vezes até que ela consiga realizar o objetivo e ganhar o máximo de recompensas. E esse é o aprendizado por reforço. E o que isso tudo tem a ver com fusão nuclear? A inteligência artificial aprendeu a controlar a fusão justamente numa tentativa e erro. O objetivo era deixar o plasma no formato que os pesquisadores queriam, que foi desde esferas até um floco de neve, e mantê-lo estável. A interação com o ambiente seria controlar os parâmetros do tokamak milhares de vezes por segundo. Se a inteligência artificial conseguisse manter o plasma estável, ela receberia uma recompensa. Caso ela não conseguisse, ela receberia uma punição. É tipo quando você joga um jogo online, mas ao invés de descobrir tesouros em cavernas e receber itens como recompensa, você está, controlando a fusão nuclear. E se você pensa que isso pode dar muito errado caso a inteligência artificial erre e alguma coisa exploda, pode ficar tranquila. Sério. Primeiro, a inteligência artificial é treinada em um mundo virtual feito por simulações. Ela não mexe nos comandos do tokamak real enquanto ela não estiver bem treinada. Segundo, que mesmo que o plasma se torne instável, não há risco de explosão. Uma fusão nuclear não é uma reação sustentável. Então, caso alguma coisa dê errado e o tokamak desligue, o plasma esfria e a reação para sozinha. Mas sim, a parte de teste dessa inteligência artificial foi em um tokamak real. E adivinha, ela conseguiu sozinha manter o plasma estável para fusões nucleares acontecerem. Talvez isso não tenha ficado muito claro de o quão incrível é. Uma inteligência artificial aprendeu a controlar o processo de fusão nuclear. É a primeira vez que nós estamos vendo isso acontecendo e até poucos anos atrás todo mundo achava que isso era impossível de realizar. Mas infelizmente, o processo de fusão nuclear por essa forma não compensa o gasto energético que ela teve de treinar a inteligência artificial até ligar o tokamak. Por isso que o foco agora é treinar essa inteligência artificial para tokamaks ainda maiores e mais eficientes que possam compensar o gasto energético. E esse é o primeiro passo para entendermos melhor a fusão nuclear e todo o processo. E se realmente conseguirem fazer o gasto energético ser compensado pela energia obtida com a fusão, vai ser a primeira vez que isso acontece na Terra. Quem sabe esse não seja o primeiro passo para nós obtermos uma forma de energia que nós procuramos há séculos. E seria uma possibilidade de obter computadores ainda mais potentes, que seriam capazes de tecnologia ainda melhores para resolver mais questões científicas. Só para ter uma ideia de comparação, um copo de água do mar teria átomos o suficiente para gerar energia equivalente a queimar um barril inteiro de petróleo. Imaginem um mundo de possibilidades que pode se abrir por causa de inteligências artificiais em aplicações que a gente não imaginava. Mas por outro lado, isso também é ensinar uma inteligência artificial a como obter energia sozinha. Será que nós não estamos abrindo a possibilidade para ela se tornar autossuficiente e não depender mais de nós? Bom, fica essa questão no ar. Durmam bem, sonhem com ela. Muito obrigado e até a próxima.